Bom, muito boa noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa terceira e última parte do evento de hoje, que continuará, como sabemos, até a próxima sexta-feira, mas nesta noite nós vamos discutir dois dos livros que foram apresentados ao Comitê Científico para discussão e selecionados e depois reunidos. E eu brincava há pouco com a doutora Juliana e a doutora Ana Lusa, que foi muito bom encontrar duas obras que tratavam da temática ligada ao direito à saúde, numa perspectiva que interessava ao direito internacional e que, por isso, fico muito satisfeito com esta apresentação de agora. Eu, como fizemos na parte da manhã, queria dizer que haverá nessa sessão o sorteio de dois livros. Nós sortearemos o volume primeiro de uma obra chamada Direito Internacional e Comparado, que são, no fundo, a reunião de estudos de direito internacional privado em homenagem ao professor Rui Manuel Moura Ramos, que esteve conosco hoje pela manhã, quando ele completou 70 anos, um livro que eu organizei com a professora Maria Rosa Lola, que é também a vice-presidente do nosso instituto. E este sorteio será um sorteio por engajamento. Então, este livro é aquele para os interessados que postarem nas redes sociais a hashtag DIPRE-Brasil. E aqui, randomicamente, né, a própria plataforma fará esse sorteio, será sorteado um exemplar de um livro que eu organizei juntamente com a doutora Ana Lusa, chamado LGPD na Saúde, né, publicado pela editora Revista dos Tribunais, e que tem sido aí um livro de referência na área da saúde. Para mediar esse debate de hoje, nós contaremos aqui com a presença do meu caríssimo amigo, nós conversávamos agora há pouco e nos demos conta que faz 20 anos que nós nos conhecemos, o professor Marcílio Franca, da Universidade Federal da Paraíba, que está conosco para a mediação desse debate. Professor Marcílio, a palavra é sua. Meu querido amigo professor Gustavo, é uma satisfação poder participar aqui dessa sua iniciativa acadêmica, iniciativa importantíssima, não só esse congresso, mas também uma iniciativa que, digamos, é a premier, a abertura do Instituto Brasileiro de Direito Internacional Privado. É uma satisfação poder atender o seu convite, é uma honra poder participar desse evento, ainda mais para discutir um tema de que eu gosto tanto, que é o do direito à saúde, os temas ligados à saúde pública, nessa noite em que teremos a chance de conhecer um pouco mais e de discutir aqui com as autoras dois livros interessantíssimos. Eu já lhe havia confidenciado que eu havia adorado os dois temas. Então, eu tenho o prazer aqui de ter ao nosso lado, professor Gustavo, a doutora Juliana Patrício Paixão e a doutora Ana Lusa Bolívar Dallari. Boa noite às duas. São duas eminentes advogadas e scholars que transitam muito bem pelos temas do direito internacional, do direito público em geral, do direito da saúde, obviamente, e que nos trazem duas distintas e curiosas abordagens desse tema do direito à saúde. Para esse lançamento, para essa discussão, melhor dizendo, o livro já havia sido lançado, como o professor Gustavo disse, o livro foi submetido ao Conselho Científico da conferência. O que eu proporia à doutora Juliana e à doutora Ana Lusa seria um bate-papo, digamos, mais informal, não uma conferência, e uma conversa aqui entre quatro colegas sobre os temas do livro, os temas dos livros, que, por uma circunstância do destino, estão, digamos, quentíssimos. Falar do direito à saúde hoje, na verdade, professor Gustavo, nada mais adequado. Nessas circunstâncias, talvez eu começasse com a doutora Juliana, pedindo que ela desse
pequena saudação inicial e emendasse me falando um pouco qual digamos, o background, a história do livro, como é que surgiu, doutora Juliana, o livro, de onde veio a sua ideia de escrever o estado de coisas inconstitucional sob a perspectiva da saúde pública e da metáfora da árvore. Boa noite, doutora Juliana. Boa noite, é um prazer estar aqui com os senhores. E minhas saudações à banca, professor Marcílio Franca, professor Gustavo Ferraz e convidados, bem como a outra apresentadora, a outra autora, a Ana Lusa Bolívar Dallara. É um prazer estar aqui, uma enorme honra de brevemente apresentar algumas ideias do meu livro, Estado de Coisas Inconstitucional, sob a perspectiva da saúde pública e da metáfora da árvore. Esse livro foi desenvolvido enquanto eu fazia os meus estudos na Escola de Magistratura e tive como orientadores Guilherme Penha de Moraes e Alexandre Câmara. E justamente esse tema volta à ordem do dia, é bastante atual, porque na semana passada o ministro Marco Aurélio, em medida liminar, já na DPF 822, reconheceu que existe um estado de coisa inconstitucional na condução de políticas públicas na Covid-19. Então, esse tema é extremamente importante e ele traz a questão do estado de coisa inconstitucional, que foi bastante desenvolvida pela jurisprudência colombiana, mas esse problema estrutural já era observado em outros casos pelo mundo. E o precedente mais famoso foi no caso Brown versus Board of Education of Topeka, em 1954, com a Corte Warren. E o estado de coisa inconstitucional, ele é um rótulo. Muitas vezes ele acontece sem ser declarado e algumas vezes ele é declarado nessas outras jurisdições, mas, de fato, não se observam algumas das características muito peculiares dele. Mas aqui, no meu livro, eu consigo resumir e cristalizar que ele tem 3 causas e 2 consequências. Então, o estado de coisa inconstitucional é observado quando existe uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais, quando é causado pela inércia, incapacidade reiterada das autoridades, quando há um fracasso absoluto de políticas públicas, muito marcado por esse bloqueio de todos os processos institucionais, políticos e deliberativos. Isso significa que surgem 2 consequências. Há uma prorrogação da jurisdição dessa Corte Constitucional, em que precisa ter a atuação conjunta e coordenada dos 3 poderes, da administração pública e da sociedade civil, para se superar esse problema estrutural. E aí, sim, é um processo bastante diferente, porque ele tem um ativismo ideológico e ele atua no sistema policêntrico. Então, se antes nós tínhamos demandas judiciais como um degrau, e depois ações coletivas, surge com o estado de coisa inconstitucional uma outra forma de se analisar esses problemas, um outro degrau em relação a essas questões. E eu consegui cristalizar esses conceitos principais a partir dos livros de César Rodrigues Garavito e Carlos Alexandre de Azevedo Campos. E essas premissas também foram reconhecidas na DPF 347, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o estado de coisa inconstitucional para o sistema carcerário. Já em 2015, esse trabalho foi desenvolvido em 2016 e publicado em 2017. Então, ele rompe com a ideia que existe uma implementação da decisão após a sentença. Ele analisa a situação muito mais complexa e que precisa realmente dessa atuação conjunta para a superação de falhas estruturais e propõe outros mecanismos, a flexibilidade de alguns instrumentos processuais, porque ele propõe a fase de desenho de políticas públicas, monitoramento e avaliação, que é muito peculiar dele. Então, o que acontece? Nesse livro, eu pretendi trazer à luz como funciona esse fenômeno e como, na época, nós não tínhamos, e até hoje não temos, um processo para ele. Houve estado de coisa inconstitucional foi adotado como modelo de incorporação da jurisprudência colombiana, e essa noção de modelo de incorporação é defendida por Guilherme Penha de Moraes. Então, cabe aqui à academia
explicar esse fenômeno e indicar os instrumentos que são possíveis desenvolver a partir dele. Então, a metáfora da árvore vem justamente explicar como ele poderia acontecer. Então, nesse momento, em 2017, em que se tinha poucas noções de como ele poderia ser aplicado no Brasil, eu venho aqui iluminar questões importantes desse fenômeno. Então, uma árvore que é composta de troncos, de galhos, de suas raízes, como ela pode mostrar esse fenômeno, como ela pode concretizar, como nós podemos pensá-lo. O estado de coisa inconstitucional, ele é muito peculiar, porque ele analisa um fato, uma realidade inconstitucional, e pretende superá-la por alguns mecanismos. Então, é um processo que tem controle de constitucionalidade por duas fases. Na primeira fase, existe um controle de constitucionalidade abstrato. Existe a existência, e se fala da falha estrutural, e se desenha essa falha estrutural com a vigência e a declaração do estado de coisa inconstitucional, que foi o que aconteceu até agora com o Supremo Tribunal Federal. Ele reconheceu nas duas medidas liminares a vigência do estado de coisa inconstitucional, antes para o sistema carcerário e agora na condução de políticas públicas da Covid-19. E aí nós estamos esperando esse segundo momento. O Supremo Tribunal Federal, com essa medida, pretendeu pressionar mais para que esses outros poderes, que a administração pública e a sociedade civil conseguissem destravar esses bloqueios para superar essa realidade inconstitucional. Mas se tem uma segunda fase, que é uma fase de controle de constitucionalidade concreto, coletivo e individual, que aí sim passa a analisar questões mais pontuais e oferecer a solução constitucionalmente adequada. Então, imaginando essa metáfora da árvore, a declaração de estado de coisa inconstitucional pode ser analisado como um tronco, esse tronco forte que precisa... Deixa eu só lhe dizer uma coisa, que eu adorei essa história dessa metáfora da árvore. Eu tenho estudado nos últimos tempos essas questões, esse diálogo, na verdade, entre imagem, direito e tal, e achei essa incorporação dessa dimensão visual ao livro excelente. Muito obrigada pelo elogio. E naquele momento foi como eu consegui melhor esclarecer e explicar como funciona. Então, eu pretendi demonstrar, e aqui a gente pode pensar livremente sobre ela, porque não é uma imagem fechada, é uma imagem muito viva, é uma árvore. Então, o que temos? No tronco, nós temos a declaração de estado de coisa inconstitucional, que é um controle de constitucionalidade abstrato. E como esse tronco vai ficar forte? Se nós entendermos as causas, as raízes desse problema. E quais seriam as raízes? Nós temos como as principais causas falta de coordenação, precária infraestrutura, muitas vezes nós temos instituições fragilizadas, fragmentação desse poder político, falta de poder de agenda. E por que a gente consegue entender essas causas? Porque a gente tem, e a gente vive com a Constituição de 1988, uma democracia. E quanto mais judicialização das questões e ativismo, a gente consegue compreender e fomentar e desenvolver essas causas, entender essas raízes profundas desse problema e fixar esse tronco. E como esse tronco poderia ficar cada vez mais forte? Com luz, a conscientização dos três poderes, da administração pública, da sociedade civil, que aí, com maior contato com esse tronco, conseguiria ter maior consciência, ciência, compreensão. E aí, nesse tronco, vamos ter uma repartição dele em galhos, em galhos e subramificações e frutos. E como aconteceria a partir desse tronco? Nós teremos uma fase de desenho, planejamento dessas políticas públicas, que também nós podemos chamar de fase de poda, porque nós vamos desenhando como aquela questão vai ser resolvida. E então, posteriormente, nós temos a fase de implementação, já nessas ramificações dos troncos. Depois temos, nessa copa, uma fase de monitoramento e avaliação, que é muito peculiar ao estado de coisa inconstitucional, justamente porque a jurisdição se retém e o judiciário, essa corte constitucional, atua muito mais como arquiteto. Ela não indica precisamente, mas ela fomenta que aqueles atores atuem para superar aquele problema. Então, o que se percebe é que a Seiva vai criando esses diálogos institucionais, sempre nesse ativismo ideológico que vai fomentando e criando e alimentando essa árvore, e nós temos, então, ramificações, que às vezes surgem questões setoriais
e até a maior percepção desses grupos setorialmente mais vulneráveis, que precisam de um tratamento especial. E aí, esses galhos se desenvolvendo, nós vamos ter frutos, que podem ser leis, novas políticas públicas, e com esse florescimento dessa copa, com essas soluções todas, nós temos aí os frutos, que um dia também teremos sementes, e para a gente poder acreditar numa efetividade dos direitos fundamentais, no florescimento na concretização de todos esses direitos fundamentais. Certamente. Aliás, o livro da professora Ana Lúcia também toca em direitos fundamentais e termina por tocar nesses temas também. Professora Ana Lúcia Dallari, como é que nasceu o seu livro? Eu fiquei impressionado que contrato de pesquisa clínica ele foi concebido um pouco antes da pandemia. Não é? Esse é um livro de 2019, se minha memória não me trai. E é atualíssimo. Então, primeiramente, boa noite, acho que já é boa noite, né? Boa noite a todas e todos. Eu quero aproveitar e agradecer, desejar a oportunidade de ter sido selecionada pelo Conselho Editorial, enfim, para ter essa oportunidade de tratar um pouco sobre o meu livro e revivê-lo de certa forma. Agradecer aos organizadores do evento e um especial agradecimento ao professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco, que é o cérebro de todos esses eventos relacionados a direito internacional privado. Então, eu saúdo a todos e também o ouvinte que agora, nesse frio, está aqui nos acompanhando, e também a minha colega de mesa, a doutora professora Juliana, boa noite, e o professor Marcílio. É muito interessante, professor, porque o meu livro, ele precede de um trabalho. Eu trabalhei por 12 anos com pesquisa clínica em seres humanos, e sempre foi um cargo global. Então, eu tinha que explicar por que muito embora a lei aplicável fosse a estrangeira, por que alguns dispositivos precisavam respeitar o direito brasileiro, principalmente aquilo que fosse relacionado a direitos fundamentais, no caso do participante de pesquisa clínica, do paciente. Então, quando eu depositei o meu... Por favor, Ana Lúcia, explique aqui para o espectador ler o que é pesquisa clínica logo. Bom, agora é um tema super em voga, porque, por exemplo, com a pandemia causada pelo novo coronavírus e a corrida, por ser um vírus novo, desconhecido, lançou-se uma corrida desesperada por um novo medicamento. E não é possível um novo medicamento no mercado sem que preceda de testes clínicos com seres humanos para comprovar a toxicidade, a eficácia, a qualidade daquele novo e segurança daquele novo medicamento. Portanto, muitos estudos clínicos foram lançados nesse ano e meio para que as atuais vacinas que atualmente estão autorizadas para serem administradas no Brasil, seja elas com registro definitivo, seja elas com autorização temporária, autorizada por lei para serem administradas no caso de emergência. Então, essas vacinas, para elas serem administradas em cidadãos brasileiros, elas precisaram preceder de pesquisa clínica com seres humanos. E o livro, muito embora tenha sido publicado em 2019, ele é fruto do meu doutorado, da minha pesquisa de doutorado, que tive a honra de ter sido orientada pelo professor Mônaco, que lembro-me muito bem que quando conversamos sobre o meu tema, ele mesmo me perguntou, não, para aí, pesquisa clínica? Porque ele já era membro do comitê de ética, e ele abraçou, porque na época, na ocasião, não se falava em pesquisa clínica, não se falava em participante de pesquisa, não se falava em fases, não se falava em Anvisa, e acho que ele foi um vidente aqui da atualidade do tema. E eu conceituo pesquisa clínica no primeiro capítulo, os atores da pesquisa clínica, e muito atual, para quem quiser entender como é que as vacinas agora para a Covid estão sendo administradas nos brasileiros, e quer entender pesquisa clínica, ele é um livro atual nesse sentido. Sem dúvida, sim. Eu queria voltar para a doutora Juliana. Eu recordo que a senhora, doutora Juliana, falou há pouco daquele precedente importante da Suprema Corte Americana, Brown versus Ward.
Como é que se deu essa transição, essa sua ideia de pegar um precedente da educação e trazê-lo para a área da saúde, e quais foram as semelhanças que há entre uma política pública e outra, educação, saúde? Como foi essa... Que lições a senhora pode tirar do mundo da educação para o mundo da saúde pública? Muito obrigada pela pergunta. Eu percebo o seguinte, que questões estruturais, questões que marcam profundamente a sociedade, não conseguem ser decididas por apenas uma sentença ou uma decisão judicial. E muitas vezes os atores precisavam fazer uma litigância estratégica, levar essas questões às cortes constitucionais para que a questão tivesse um poder de agenda. Então, o caso Brown versus Board of Education Tópica foi muito emblemático, porque, de fato, ele conseguiu garantir a dessegregação racial em escolas públicas, que antes tinham separate but equal, e ele conseguiu superar a questão do backlash, que é o contramovimento de resistência, quando se tem uma desaprovação intensa e sustentada de uma decisão judicial, acompanhada por medidas agressivas para resistir a essa decisão e promover essa força normativa, segundo Carl Sunstein. Então, o que se percebe? Se, num primeiro momento, a Corte Warren precisou declarar que aquela situação era insustentável, e ela conseguiu desenvolver uma argumentação de que existia um nexo de causalidade entre aquela política pública e a questão do negro em relação à sociedade. Então, ela desenhou, na verdade, um dano psicológico, mas, na verdade, ela foi galgando outros passos por outras medidas para, de fato, ter essa dessegregação e se tornar uma sociedade mais igualitária. Então, tivemos vários momentos. No primeiro momento, teve essa posição institucional mais firme da Suprema Corte. Ela, de fato, vai ser implementada através de Brown II, que é em 1955, que aí, de fato, garante o acompanhamento da realidade, o monitoramento, que é muito importante nessas sentenças, e depois vem o Cooper versus Aaron, em 1958. Mas essas medidas vão sendo observadas ao longo dos anos, e a Suprema Corte foi sempre se manifestando em relação a essas questões. Então, quais são as principais lições que nós podemos tirar disso? É que, no primeiro momento, a Suprema Corte precisa ser muito firme em relação àquela política pública que não é mais sustentável. Precisa se garantir uma sociedade mais igualitária e solidária, e isso vai sendo realizado por diversos passos, com flexibilidade de procedimentos, para se alcançar isso a longo prazo, e também enfrentando esse backlash. Ok. Deixa eu dizer, eu esqueci de comentar aqui, o livro da doutora Juliana é publicado pela Lumen Iuris, doutora Ana Luz é publicado pela Revista dos Tribunais. E, sim, obviamente, vocês encontram os livros aí nas boas casas do ramo. Doutora Ana Luza, já que a gente está num congresso de direito internacional privado, então voltemos especificamente para essa seara. Hoje em dia, claro, como a senhora já mencionou, esses testes clínicos eles são realizados muitas vezes além fronteiras, simultaneamente, em diversas jurisdições. Eu queria saber especificamente como é que o direito internacional privado dialoga com essas questões. E também se há, digamos, estándares internacionais, por exemplo, da OMS, a respeito desses testes clínicos, ou de outras, ou dos próprios laboratórios, códigos privados de conduta ética dos próprios laboratórios. Perfeitamente, excelente pergunta, professor. O que pesquisa clínica tem a ver com direito internacional privado, para começar? Pesquisa clínica, dependendo da fase, como no caso a fase 3, que é uma fase mais avançada, ela precisa acontecer simultaneamente em vários países ao mesmo tempo, para poder comprovar a eficácia, a toxicidade, segurança e qualidade daquele novo medicamento antes que ele seja registrado e comercializado, ou não comercializado, mas administrado na população. Por conta desses elementos de extraneidade, né, as indústrias farmacêuticas, elas optam até para acelerar a contratação desses centros clínicos e investigadores, que são os médicos, por uma minuta padrão
de contrato. Então, essa minuta padrão de contrato é enviada para todos os centros e todos os países assinada. E lá contém todos os dispositivos relacionados à responsabilidade civil, propriedade intelectual, padrões do FDA, que é a agência reguladora norte-americana, para que o produto possa ser registrado perante a FDA. Só que quando no caso do Brasil, para tentar resumir, no caso do Brasil, essa minuta é o proponente, né, que envia a minuta e evidentemente com diversos elementos estrangeiros, e por conta disso o direito internacional privado ele é chamado para reger aquela relação jurídica multiconectada. Então, um dos questionamentos do direito internacional privado é qual é a lei aplicável a esse contrato em que é uma minuta internacional, o proponente, ele é geralmente um americano, vamos usar aqui como um exemplo a AstraZeneca, né, que o patrocinador é britânico, mas o laboratório fica na Índia. Então, qual é a lei aplicável dentro de todo esse complexo multiconectado de relações jurídicas? No caso do Brasil, pela interpretação do artigo 9º, eu não estou com a lei aberta agora, então do parágrafo 2º do artigo 9º da LINDB, nunca consegui falar LINDB, eu assumo isso, tá? Aplica-se a lei do proponente, no caso é a lei estrangeira, só que aquela minuta baseada na lei estrangeira, ela choca com direitos fundamentais relacionados aos direitos do participante de pesquisa, né, que são indivíduos, pacientes que se submetem de forma voluntária e gratuita para testes daquele novo medicamento. Então, tudo que está relacionado à dignidade humana daquele paciente, que nem sempre é o mesmo padrão de dignidade humana aplicado nos Estados Unidos, por exemplo, em que dados, informações de saúde podem ser comercializadas, a própria pesquisa clínica é comercializada, porque lá o participante ele recebe muito dinheiro para participar dessas pesquisas, no Brasil não, isso é uma grave violação ética, portanto ele é gratuito. O direito internacional privado possui ferramentas próprias que hoje balizam essas relações jurídicas multiconectadas à luz de direitos fundamentais, no caso previstos pela Constituição Federal. Então, por isso nós chamamos que é um instituto de norma de aplicação imediata, é uma norma que precede a norma de conflito, porque antes do conflito, antes da lei, do direito internacional privado definir qual é a lei aplicável, o mecanismo de normas imperativas, ele diz assim, basicamente, ok, a lei aplicável é a estrangeira, só que princípios, a base fundamental do ordenamento jurídico daquele Estado, no caso do Brasil, ele precisa ser respeitado. Então, no caso, tudo que está relacionado ao paciente. Por isso que nós não chamamos paciente de cobaia, errado. Ele é participante de pesquisa clínica, porque ele se submete gratuitamente, voluntariamente, comitês, tem dupla aprovação ética no Brasil, então ele é muito protegido e também protegido pela legislação brasileira. Só que é muito curioso, professor, porque na pesquisa clínica, como o senhor perguntou, se existem diretrizes internacionais, existem sim diretrizes internacionais, mas não só da OMS, e curioso porque a OMS é um organismo internacional, ele possui personalidade jurídica de direito internacional, né? Agora, quem regula mesmo a pesquisa clínica hoje são outros órgãos, como a Associação Médica Internacional e o ICAID, que é a International Harmonization, que na verdade eu precisei estudar na minha pesquisa, é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob as leis suíças, mas que os membros fundadores, digamos assim, são as autoridades regulatórias dos Estados Unidos, do Japão e da União Europeia, que uma forma de tentar harmonizar as normas éticas de pesquisa clínica globalmente. E hoje, curiosamente, a Anvisa é membro do ICH. Então, a tese, e hoje publicada no livro, trata também dessas questões contemporâneas de direito internacional, em que normas que são de soft law, que não são tratados, né,
elas balizam e equacionam a pesquisa clínica pactuada globalmente. Por isso que a razão de que algumas pesquisas clínicas algumas vacinas que não foram, por exemplo, registradas ou conduzidas em países que pertencem, que poderiam ser utilizadas como passaporte internacional de vacina, e por conta dessa questão global, não global, mas de muitos países, por respeitarem o tal ICAID, né, como o caso sem nenhuma intenção de problematização, mas apenas exemplificativo, e esse é um momento acadêmico, como o caso, por exemplo, da Coronavac, né, da Sinovac, que é chinesa e não foi testada e nem registrada pelo FDA, portanto não seria suficiente para ser um passaporte internacional de vacina, mas é basicamente isso. Não sei se respondi às perguntas do debate do professor. É interessante, a minha área não é tanto não é nada o direito internacional privado, mas esses aspectos regulatórios que você menciona, eu posso imaginar que funcionam de maneira muito semelhante com o meu campo de estudo, que é o direito do mercado de arte, do direito da arte, o que a gente chama de parcerias regulatórias público-privadas. Cada vez é mais importante o papel dos museus, das galerias de arte, regulando esse tipo de conduta do setor público, do setor privado, irmanado, para tentar eliminar, digamos, disfunções desse mercado global. Deixa eu voltar para a doutora Juliana com a outra questão. Doutora Juliana, como eu lhe disse, esse tema da metáfora da árvore é um tema que me interessou muito. Há poucas semanas, cerca de um mês e meio atrás, eu e minha esposa, nós finalizamos um artigo para um livro de homenagem aos 80 anos do professor Gomes Canotilho. E falávamos também de árvores e jardins, e utilizávamos isso. Uma das coisas que eu me vali para esse texto, que eu escrevi com minha esposa, foi uma coleção de livros raros da Biblioteca Jurídica de Yale, que demonstra que essa metáfora das árvores é uma metáfora muito, muito, muito antiga no mundo jurídico. Livros medievais já tinham lá desenhos de árvores para exemplificar conceitos do direito civil, do direito criminal, do direito penal. Isso é muito curioso. E Humberto Eco chega a teorizar um pouco sobre isso. Coincidentemente, aqui no chat chegou uma pergunta sobre isso também. O Sérgio Gonçalves de Amorim, ele pergunta, aproveitando a metáfora da árvore, isso encantou um pouco a todos nós, para pensar o direito, por que não pensar também a metáfora da floresta como uma outra metáfora para o mesmo fim? A árvore, em seu ecossistema jurídico, político, social, cultural. Queria saber se a senhora também chegou a cogitar essa, digamos, dimensão mais plural da árvore num jardim ou numa floresta agora. Muito obrigada pela pergunta e pelas considerações. É um enorme prazer pensar e refletir sobre esses assuntos. E, de fato, nesse primeiro momento, eu pensei na árvore e na semente que ela poderia dar. E aí, sim, surgiu uma floresta. E como nós vamos imaginar essa floresta? Pela efetividade dos direitos fundamentais, que vão florescendo e vão surgindo outros desafios, mas a partir do momento que nós temos sempre uma terra, uma democracia bastante consolidada, nós sim podemos desenvolver essa floresta de forma que possa atender e ser muito mais perspicaz em relação a diversas demandas que hoje em dia nós conseguimos apenas ver problemas estruturais muito gritantes, mas podem sim nascer pode ser uma floresta com pequenos arbustos, com árvores maiores, porque elas vão florescendo e vão crescendo. Esse é um primeiro momento, mas esse trabalho ele teve frutos. Posteriormente eu desenvolvi no meu mestrado, eu fiz 2 mestrados, um em Direito Constitucional e outro em Justiça Administrativa, em que no primeiro eu desenvolvi também a questão processual em relação ao estado de coisa inconstitucional,
E aí eu também consegui explicar, eu acho que a minha mente funciona também por metáforas, mas eu fui explicando como aconteciam esses processos e como eles iam se aproximando dessa DPF, esse núcleo central, e aí eu fui explicando que se nós temos essa decisão nuclear do estado de coisa inconstitucional, acontece que, às vezes, outros processos, ou o mesmo processo da DPF, podem acontecer sentenças parciais, que muitas vezes podem se afastar desse núcleo ou não. Então, quando eu escrevi o livro, eu tive discussões muito profundas em relação aos dois orientadores. Um é o Guilherme Penha de Moraes, que é constitucionalista, e o Alexandre Câmara é processualista. Então, o estado de coisa constitucional, ele pode ser mais ativista ou menos ativista. Ele seria mais ativista quando a Corte Constitucional retém essa jurisdição, ela mesma, e essas questões podem voltar em outras formas. Então, na última decisão do Supremo Tribunal Federal, ele foi listando situações que davam indícios de questões muito importantes para o estado de coisa inconstitucional na Covid, inclusive em relação à questão indígena, em relação ao possível genocídio que se tem enfrentado, e a questão de necessidade de barreiras sanitárias, e também ele foi indicando várias questões que precisavam ser também trazidas e resolvidas nesse âmbito do estado de coisa constitucional. Mas, por outro lado, existe uma corrente menos ativista do estado de coisa constitucional que entende que, depois dessa decisão estrutural, poderia, sim, ter esse monitoramento pelos centros de mediação das justiças, federal e estadual. Então, o que se leva? Nesse mestrado, eu consegui desenhar como se fosse um sistema satélite. Algumas questões vão se aproximando dessa decisão nuclear, dessa decisão Sol, imaginando o universo, e aí os satélites vão se aproximando por uma gravitação. Eles podem ser mais próximos ou não, dependendo de como, por uma questão deontológica, aquelas questões precisam se aproximar de uma norma, princípio, ou são uma norma regra. Então, isso também vai se desenhando. Mas, de fato, essa questão é tão complexa que nós podemos ver tanto como uma floresta sob o ponto de vista material e quanto do ponto de vista processual também poderia ser um processo satélite. Deixa eu sublinhar aqui, fazer uma nota rápida aqui, que há muitos anos atrás, um grande professor da Faculdade de Direito do Recife, professor Nelson Saldanha, publicou um belo ensaio chamado O Jardim e a Praça, em que ele usava também essas metáforas de árvores e jardins e tal. É um belo texto. Marcílio, posso só te interromper antes de você partir para a próxima? Claro, Gustavo, pois não. Eu queria só fazer uma outra leitura dessa metáfora da floresta, sabe? Eu acho, e nesse sentido concordo bastante, por exemplo, com aquilo que foi dito hoje pela manhã pelo professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior a respeito do local epistemológico do direito internacional privado, e isso não significa, de forma alguma, negar o local epistemológico dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, mas me parece que nós precisamos só, Juliana, e com todo respeito, tomar um pouco de cuidado para não haver, aspas, uma pasteurização dos diversos ordenamentos jurídicos, porque senão, ao invés de uma floresta, nós vamos ter um campo de reflorestamento, aliás, de replantio de eucalipto para derrubada e uso na linha de montagem ali, na linha de fabricação de papel e celulose. O que é extremamente legítimo, muitas empresas grandes o fazem, mas uma floresta de verdade, ela tem que respeitar as diferenças existentes entre as diversas espécies. E aí, eu acho que o direito internacional privado veste essa metáfora lindamente, na ideia de que nós lidamos com relações jurídicas
plurilocalizadas, que estão conectadas com vários ordenamentos, e essa conexão com os vários ordenamentos é uma conexão que leva à necessidade de encontrarmos nesse ecossistema o equilíbrio que vai permitir à grande árvore, à árvore média, à árvore pequena e ao arbusto a sua sobrevivência. Então, queria só aportar essa outra possibilidade de leitura dessa metáfora a partir da provocação do Sérgio Gonçalves de Amorim. A metáfora da biodiversidade, não é isso que você quer agregar aqui? Isso da biodiversidade normativa-jurídica, jurídico-normativa. E concordo plenamente. É uma metáfora, mas ela é aberta a vários entendimentos, justamente como não existe esse procedimento, ela é aberta também que a comunidade científica ofereça contribuições justamente para ter essa sensibilidade para ver uma árvore grande, arbustos, pequenas folhagens. Então, nós temos um papel muito importante de oferecer essas soluções e pensar novas soluções. É interessante notar que, tanto num livro como no outro, a presença do direito comparado é muito evidente. A doutora Juliana começou exatamente a fala dela dizendo que tomou emprestado o conceito de estado de coisas inconstitucional do direito comparado. Doutora Ana Lusa, como foi essa sua experiência com o direito comparado? Eu queria saber, por exemplo, se cláusulas desses contratos se há cláusulas, digamos, homogêneas nos contratos internacionais de pesquisa clínica, cláusulas que são, digamos, emprestadas de um ordenamento para outro. Muito boa pergunta, professor. Como eu comentei no início da minha fala, geralmente nos estudos, me refiro mais aos de fase 3, multicêntricos internacionais, tá? Qual é a ideia do patrocinador? O estudo clínico ele não começa no centro se o contrato não está assinado. Então, a ideia do patrocinador é de impor uma certa harmonia. O patrocinador, não por má fé, ele entende que se a minuta for igual para todos os países, todos os centros, facilita a interpretação, facilita a negociação do orçamento do estudo e também facilita o possível registro perante o FDA, porque dependendo do estudo, é muito importante para o patrocinador entrar aquele novo produto na autoridade regulatória norte-americana. Portanto, existem cláusulas, é quase um DPSAGE esse contrato, ele por si só, ele é um contrato internacional, porque ele tem influência norte-americana, porque ele traz cláusulas padrões relacionadas a normas do FDA, ele traz normas padronizadas relacionadas à responsabilidade civil no caso de evento adverso para aquele participante e relacionadas à propriedade intelectual, sigilo, mas o mais interessante por mais que às vezes o estudo não seja nem proveniente de um patrocinador, que é a indústria farmacêutica que financia um novo estudo americano, mas japonês, inglês, ainda assim essas cláusulas que se referem a normas da FDA constam e devem constar por conta de uma norma, que o professor Gustavo e eu entendemos que se trata de uma norma imperativa estrangeira, né? Então, que o direito internacional privado também autoriza que o contrato ele seja regido. Então, temos a norma aplicável, que o direito internacional orienta e define, e temos aquelas cláusulas que têm como base normas imperativas estrangeiras de outros países e normas imperativas domésticas, né, para não evitar que haja uma violação aos valores do foro, aos valores que fundamentam o foro, no caso, a dignidade humana, tudo relacionada ao participante da pesquisa. Então, o direito internacional privado, ele aponta essas flechas e ele possibilita que esse contrato ele seja um verdadeiro DPSAGE. Então, cláusulas relacionadas à FDA, cláusulas relacionadas à lei
do patrocinador original, cláusulas relacionadas a essa normativa soft law global, por conta dessa harmonização internacional, e isso é o que torna esse contrato internacional no Brasil um contrato típico, atípico, misto, né? Porque ele, por mais que ele não esteja previsto em uma lei brasileira, e isso não o torna um contrato típico, ele é um contrato atípico, misto, porque ele é atípico, mas ele precisa dispor cláusulas provenientes de legislação estrangeira, dessa soft law internacional e interna, para que ele seja um contrato existente, válido e eficaz de pesquisa clínica, que se essas cláusulas elas não constarem no contrato de pesquisa, ele desfigura aquele contrato como sendo um contrato de pesquisa clínica. Então, foi isso que eu tentei mostrar na minha tese, o quão importante é respeitar essa característica de verdadeiro DPSAGE aplicável, orientado pelo direito internacional privado. E ainda registro essa, não é possível, no meu entender, tem uma corrente diversa, mas no meu humilde entender, não é possível dizer que o direito internacional privado precisa ser modernizado e contemporâneo, porque o direito internacional privado ele acompanha a humanização, a vertente de direitos humanos hoje tão enraizada no ordenamento jurídico nesse sentido, ao ter ferramentas próprias de efetivação de direitos fundamentais, sem que precise haver uma mudança, uma desconfiguração do direito internacional privado, porque ele tem desde sempre ferramentas, aqui no caso normas imperativas, mas também a ordem pública. Muito obrigado, professora. Aliás, o cinema já mostrou, em mais de uma ocasião, uma certa assimetria na proteção de pessoas, sobretudo em países africanos, que são utilizados com estándares muito baixos de proteção, né? Como é que isso é visto hoje? Há aqui uma pergunta do Geraldo de Oliveira e Castro Júnior, justamente sobre essa questão. Como é que, se esses padrões internacionais hoje de regulação, eles são de fato efetivos para proteger essas populações em países, digamos, da África ou da Ásia? Perfeito. O Geraldo, muito boa pergunta, Geraldo. Ele até comentou aqui do caso Tuskegee. Acontece, Geraldo, se ficar comprovado, é evidente que há certos países em que as proteções éticas são muito mais precárias. O problema é que se uma grande indústria farmacêutica hoje, se fica comprovado uma violação ética ou uma violação que viole esses padrões éticos internacionais, fica muito feio para a empresa. Salvo engano, esse Tuskegee, os Estados Unidos, a indústria foi até condenada a indenizar esses pacientes. Então, no dia a dia da pesquisa clínica, acredito que não seja mais interessante para a indústria farmacêutica desenvolver ou investir em pesquisas que não tenham certo padrão ético. Portanto, que a gente não ouve hoje o que acontece na clínica na África, né? Eu acompanho muito a mídia, acompanho que não tenho falado nada sobre pesquisa clínica, hoje está muito politizada, mas a gente tem acompanhado muito pouco dos resultados da Covid no continente africano. Então, na minha opinião particular, com 12 anos de experiência na pesquisa clínica, como jurídico global de grandes indústrias farmacêuticas, acredito que, por mais que seja tentador não gastar tanto, não é recomendável. Primeiro, porque o impacto é reputacional no país de origem, quando é revelado uma suspeita de violação ética ou discriminação ou violação da dignidade humana, é uma violação muito grave que afeta a reputação da empresa, que muitas têm capital aberto. O controle da sociedade civil, de fato, é muito importante, cada vez mais importante.
Sim, e, portanto, para garantir dados, a clínica é a coleta de dados pessoais, são dados de saúde, resultantes daqueles testes clínicos. Então, para garantir a clareza que esses dados são bons, a qualidade desses dados, as indústrias, elas acabam, pelo menos hoje, preferindo investir até em centros de pesquisa que tenham padrões, que sigam padrões, até por uma questão de compliance da própria empresa. Eu queria registrar aqui a professor Gustavo, a nossa colega professora Vera Lúcia Viegas Liquidato, registrou aqui um agradecimento, um cumprimento, melhor dizendo, pelas considerações. Eu aproveito para agradecer pela audiência. A professora Vera Lúcia acabou de chegar do pós-doutorado dela em Bolonha. É um prazer, uma satisfação sabê-la na audiência. Eu queria saber da professora Juliana. Professora Juliana, eu queria voltar a esse assunto palpitante da metáfora da árvore, se ela pode ser exportada para outros temas dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. E se, por acaso, nas suas pesquisas, você já testou a consistência desse argumento, por exemplo, para outras políticas públicas. Sim, eu percebo o seguinte, até na questão de pesquisas em direito comparado, inicialmente, o caso mais emblemático da jurisprudência colombiana em sentenças estruturais é em relação ao caso de deslocamento forçado. Então, a partir desse caso, foram se desenhando quais seriam as principais características dos processos estruturais. Mas, na verdade, o que se percebeu que a situação dos casos do deslocamento de casos forçados, muito impactada pela violência das Farc, ela não terminava só com os casos com deslocamento. Aquelas populações que migravam por causa da violência tinham outros problemas gravíssimos, não só com a violência. Então, muitas vezes elas se viam desassistidas em relação à questão previdenciária, ou à questão de saúde, ou à questão habitacional. Então, quando se pensa na árvore, na verdade foram surgindo várias ramificações dos problemas e dentro deles populações especialmente vulneráveis, crianças, idosos. Então, um começo do estado de coisas constitucional pode ser um assunto específico, mas ele pode ir levando a outras áreas setoriais. Eu vi que teve uma pergunta que também tratava disso, se é possível uma árvore com ecossistema jurídico, político, social e cultural. Eu acredito que em grandes árvores do estado de coisas inconstitucional, essas questões vão sempre aparecendo, vão ter sempre questões setoriais envolvendo isso. E é claro, tem sempre a base do estado de coisas inconstitucional é justamente ver e tomar providências em relação a esse direito que precisa também ter um certo realismo jurídico. Analisar que existe o direito, mas também muito permeado pela questão econômica, pela questão política, questão social. Então, tudo isso vai se entrelaçando e, quando se desenha essa árvore, cada vez mais fica muito claro essas questões setoriais que, sim, às vezes consegue se definir de uma forma mais clara uma questão social, uma questão cultural, uma questão previdenciária. Então, o estado de coisas inconstitucional, que a gente chama de SI, para ficar mais fácil, o nome mais curto, realmente ele é policêntrico e ele tem um sistema que ele é em rede. Então, são vários pontos que vão se conectando e a gente vai percebendo a pluralidade e a seriedade, a complexidade desses problemas. Ok. Doutora Juliana, aliás, não, deixa eu voltar para a doutora Ana Lusa. Doutora Ana Lusa, eu tenho aqui uma pergunta sobre os ensaios clínicos com cannabis medicinal. O Sérgio pergunta aqui como pensar juridicamente os estudos clínicos com cannabis no Brasil a partir do direito internacional privado. Se a senhora já pensou sobre essas questões e mesmo o seu uso recreativo ou até religioso? Eu sabia que pesquisa clínica sempre tem um problema, uma política, nunca é simples quando fala em pesquisa clínica,
Bom, agradeço a pergunta, muito, muito capciosa, enfim. Na minha área não é cannabis, não lembro o nome do Sérgio Gonçalves de Amorim. Sérgio, a minha área não é cannabis, tá? O que na minha experiência, 12 anos fazendo pesquisa clínica, acho que existe um mito de que é droga, quando existem muitos estudos, isso eu sei, ao redor do mundo, que comprovam a eficácia do ativo cannabis sativa para determinadas doenças. Inclusive, no Brasil, existe um medicamento cujo componente é cannabis, e ele já é comercializado. Eu não lembro o nome agora, até que bom que não lembro, acho que nem diria o nome para não problematizar. Então, eu acho que é um assunto politizado, quando que, na verdade, ocorre a ciência. Se um estudo clínico envolvendo cannabis, ele for aprovado pelas instâncias éticas, aprovado o dossiê, que é o do DDCM, for aprovado pela Anvisa, para ele ocorrer, nenhum estudo clínico ele é no Brasil se os malefícios superam os benefícios. Muitas doenças como epilepsia, doenças crônicas que não têm medicação que possa aliviar os sintomas causados pela doença, que o uso da cannabis possa aliviar sintomas, podem ser, sim, esses efeitos podem ser, sim, comprovados com pesquisa clínica. Já existe algumas pesquisas clínicas envolvendo como ativo, como produto experimental, como nós chamamos na pesquisa clínica, a cannabis, que são muito sérios e têm demonstrado bastante eficácia durante os testes clínicos. O que, na minha opinião pessoal, repudio politização, envolver religião, envolver opiniões próprias, num assunto que é extremamente científico, extremamente técnico, né? Então, se é um estudo com protocolo aprovado, se é um estudo aprovado pelas instâncias éticas, pela nossa instância reguladora, por que não permitir que a ciência aponte, que a ciência diga o que tem eficácia, validade e segurança para o paciente? Tem muitos medicamentos com componentes extremamente duvidosos, né, e que se fossem também divulgados ou politizados, causaria o mesmo impacto. Então, acredito que sou pessoalmente favorável a todo medicamento, com todo tipo de produto experimental, veneno de cobra, né, cannabis, qualquer outra coisa, desde que aprovado pelas instâncias éticas e pela nossa agência reguladora, Anvisa, que tem demonstrado que é isenta, que é séria, que favorece a ciência. Então, está tudo certo. Tudo certo com cannabis no Brasil. Muito obrigado, doutora Ana Lusa. Professor Gustavo, ainda há tempo para uma última questão, não? Sim, senhor. Fique à vontade. Eu queria, então, fazer agora, já que a gente já está terminando, nós nos encaminhamos para concluir, eu gostaria de fazer a doutora Juliana e a doutora Ana Lusa uma questão agora de um olhar para o futuro agora. Quais seriam, nas respectivas áreas, ou seja, de ensaios clínicos e temas ligados a estado de coisas em construção, quais seriam os temas quentes, desde a escrita do livro, há um ano e pouco atrás, há 2 anos atrás, e em decorrência da pandemia, olhando para o futuro, quais seriam os novos desafios? O que é que poderia um pesquisador do direito agora a enfrentar e a acrescentar nos 2 temas? Doutora Ana Lusa, por favor. Muito bom. Começo com... São 2 pontos que, na minha opinião, podem ensejar discussões na pesquisa clínica, também trazidas pela própria pandemia. A primeira delas relacionada ao uso emergencial de medicamentos. A aprovação emergencial foi uma alternativa sancionada por uma lei durante a pandemia para viabilizar que a vacinação iniciasse. Isso foi aplicada com a Coronavac, né, da Sinovac. Então, acredito que
como vai acontecer no final, quando o Ministério da Saúde decretar o final da pandemia, né? Nós temos um decreto de emergência nacional, decretando a emergência de calamidade causada pelo coronavírus, mas não se sabe quando terminará, basta ver a mídia. Mas é o próprio Ministério Público, a partir de uma norma própria, que vai decretar o final, como aconteceu com a última pandemia, epidemia no Brasil. Acho que, então, fica aqui a minha sugestão, que é para o meu papo do cafezinho, que é como serão administrados medicamentos sob a ótica da autorização emergencial. E a outra questão, que está relacionada também ao livro em que o professor Gustavo e eu coordenamos, é com relação ao tráfico de dados, porque o patrocinador, ele, na rigor, não pode receber dados abertos, né, da pesquisa, ele só recebe dado anonimizado. Isso é uma questão ética, o patrocinador não pode saber que aqueles dados clínicos são da Juliana, ele só recebe dados anonimizados, e está aí até um questionamento de quem é o patrocinador como agente de tratamento na pesquisa clínica. Só que durante a pandemia, os monitores, que são aqueles farmacêuticos vinculados à indústria, precisaram monitorar os estudos clínicos virtualmente, isso a partir de plataformas do patrocinador. Então, aqui fica aqui a minha dúvida sobre a questão do tráfego de dados e até o uso da telemedicina e outras plataformas que permitem que a pesquisa clínica seja conduzida sem que o paciente vá até o centro, sem que o monitor vá até o centro coletar os dados e auditar aqueles dados. As próprias auditorias remotas realizadas no centro de pesquisa clínica por operadores, né, por fornecedores terceiros que auditam. Então, fica aqui as minhas dicas para os interessados aqui ficarem de olho nas aprovações emergenciais e também na questão do tráfego e proteção de dados na área da pesquisa clínica, aqui à luz também da LGPD tão em voga. Que eu trato no meu livro, mas não avancei tanto. E, inclusive, até porque o Mercosul aprovou recentemente uma norma exatamente sobre dados regionais no Mercosul. Doutora Juliana, e a senhora, quais são as perspectivas agora para o futuro desse conceito de estado de coisas inconstitucional na saúde? Quais são os prognósticos, as perspectivas? O que é que a senhora tem a nos dizer? Muito obrigada pelo extremamente prazeroso debate. E aqui eu trago umas breves reflexões sobre o tema. Nós não temos a Constituição pelo que nós somos, mas por tudo que nós queremos ser. E o estado de coisa inconstitucional é justamente esse instrumento que busca iluminar tudo que nós podemos ser, todas essas superações desses problemas estruturais brasileiros. Então, o que se percebe? Que o Brasil precisa dar grandes passos civilizatórios para se garantir o mínimo existencial para boa parte da sua população. Então, se por um lado o Brasil conseguiu grandes feitos em relação à vacinação ao longo de todos os anos, agora, em saúde pública, um dos grandes feitos e um passo civilizatório extremamente profundo é a garantia de acesso à água potável e saneamento para os brasileiros. Então, eu acho que no futuro, em relação à saúde pública, esse é um passo civilizatório que nós devemos dar e que nós devemos nos esforçar muito para dar. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora Juliana. Professor Gustavo Mônaco, com os meus agradecimentos de participar de uma sessão tão rica, onde eu aprendi tanto, eu lhe devolvo a palavra, dizendo que foi uma satisfação participar aqui dessa sessão noturna, desse debate com as duas autoras. Mas voltei agora, não ouvi o que é que Vossa Excelência disse. Eu agradeci a chance de devolver a palavra e agradeci a chance de participar aqui desse debate tão rico, onde eu havia aprendido tanto. Muito bem, muito obrigado. Eu é que agradeço a ambas, a Ana Luza Bolívar Dallari, a Juliana Paixão e também ao Dr. Marcílio por ter participado aqui conosco e num tema tão instigante e cheio de meandros que envolve tanto o direito internacional público quanto o direito internacional privado, e por isso a participação do Marcílio aqui seria
essencial. Nós vamos agora fazer, então, o sorteio da obra randomicamente, enquanto eu faço dou a informação de quem é que foi sorteado para receber o livro pelo engajamento. Né? Lembrando que pelo engajamento, o volume 1 de Direito Internacional e Comparado, e aqui no painel, o livro LGPD na Saúde, coordenado pela doutora Ana Luz e por mim. Então, o livro sorteado nas redes sociais vai ser entregue para Ana Mesquita. Ana Mesquita é o nome que aparece no Instagram da beneficiária aí do livro, e depois a nossa equipe entrará em contato com a Ana para o encaminhamento do livro. E pergunto à nossa equipe aqui se já temos o sorteio randômico. Que isso é um problema. A gente aqui nessa sala a gente não enxerga quem é que está sendo sorteado, só mostram lá para os participantes. Não acredito. Foi a Márcia Cristina de Souza Vrubel de novo. Ela já ganhou de manhã. Ganhou um segundo livro agora. Márcia, isso é sinal de que você não deve jogar na Mega Sena. Porque se você jogar na Mega Sena, você não vai ganhar. Você já esgotou a sua cota de sorte por hoje. Mas uma grande sorte, um grande prêmio, Gustavo. Pois é. Muito bem, meus caros, muito obrigado mais uma vez, Ana Luz, a Juliana e Marcílio pela participação aqui. Gostaria de lembrar a todos que nós continuaremos amanhã às 9h30, com as conferências dos professores Dário Moura Vicente, da Universidade de Lisboa, a professora Carmen Tibúrcio, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Paulo Borba Casella, professor da Universidade de São Paulo, professor titular de Direito Internacional Público. Alguém brincou comigo que é um painel com 3 cursos da Academia da AIA, né, Marcílio? Os 3 já deram curso na Academia da AIA. Então, nós temos aí esse painel. Muito obrigado a todos, boa noite, bom descanso e até amanhã.